Muito bem. Aula 12 de Economia Internacional, no curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Faltando aí poucas semanas para o final. O tópico de hoje é o tópico, uma parte de finanças internacionais, em particular, o tópico balanço de pagamentos, que nós vamos ver hoje, com algum detalhe, uma revisão daquilo que vocês viram em macro de economia aberta, tá? Ou macro 2 no curso. Nós estamos usando o Krugman esse semestre, que eu passei para vocês na primeira aula, o PDF, né? É o capítulo 12. Também o livro do Appleyard, que é o que eu costumo usar ao longo do semestre, quando nós estamos na aula presencial, nós temos o livro do Appleyard lá, algumas cópias, tem xerox e tudo. Mas o Appleyard seria o capítulo 19, tá? Enfim, seja um livro ou outro que você esteja usando. Ainda tem o livro do Bauman, também tem um capítulo de referência que seria o 13. Tudo isso fala sobre essa introdução às finanças internacionais. Vocês vão de lembrar que no comecinho do curso eu falei que economia internacional, né, o objeto de estudo são, na verdade, dois, né, o enfoque microeconômico e o enfoque macroeconômico. O enfoque microeconômico é o comércio internacional e tem a ver como que a interação entre os agentes econômicos e os setores se dão através das fronteiras, atravessando as fronteiras. E aí, então, que entra o comércio internacional e a produção internacional. E nós vimos tudo isso desde o tópico 1 até o tópico 10 da semana passada. E agora, no final do curso, nós vamos ver alguns da outra parte de economia internacional, que é o enfoque macroeconômico, cujo conteúdo, na sua grande parte, a gente vê na disciplina Macro 2, que tem a ver, o objeto de estudo tem a ver com as interações monetárias entre as várias economias, tá? Então, fluxos de moeda e entre as várias economias, e como isso determina não só o padrão o macro de atividade econômica de um país, mas um padrão mundial macroeconômico, né? Então, você vai ver aí que, por exemplo, existem vários canais que transmitem o contato ou choques de uma economia na outra, né? Então, por exemplo, uma economia importante como a dos Estados Unidos ou a da União Europeia, quando muda variáveis macro importantes naquelas duas economias, como juros ou fluxos, né, ou mudanças cambiais, né, ela afeta as outras economias do mundo, justamente porque essas estão ligadas através desses fluxos financeiros, certo? Fluxos de moeda. Então, a macroeconomia internacional ou finanças internacionais é o tópico do enfoque macroeconômico da economia internacional. Bom, como vocês já viram em grande parte isso em Macro 2, estou assumindo, então a gente vai ver hoje e na semana que vem, e talvez na outra, alguns tópicos que eu acho importante da macro internacional, dar uma revisada, tá certo? Lembrando que a gente já viu tudo, a gente já viu investimento direto externo, falamos sobre migração um pouco também, né, aula de produção internacional, e finanças internacionais são os fluxos monetários. Bom, alguns tópicos aqui cabe dar uma revisada. A gente já reveu o que é exportação e importação, que são fluxos de produtos, né, bens e serviços entre economias. E vimos também que as exportações e as importações, sempre você tem uma contrapartida na direção oposta, que é o pagamento desse fluxo. Tá? Então, se eu exporto um automóvel, eu recebo um pagamento, um fluxo financeiro, que é o pagamento, né, desse automóvel que vem do outro país. Então, um fluxo cambial que vem daquele país em direção ao meu. Então, quando eu importo um automóvel, é o contrário. Eu recebo o automóvel e envio na direção oposta, na direção do outro país, um fluxo monetário serviria como pagamento para essa importação, tá certo? Então, esse foi um primeiro conceito, a gente já reviu lá no começo do curso. Tem mais alguns tópicos importantes aqui, que é bom rever, né? Ou se vocês não viram ainda, né, fixar esse conceito.
a ideia de que uma economia ela pode ser aberta ou fechada. Uma economia aberta é aquela que tem interações com as outras economias do mundo, e a economia fechada é aquela que não tem interações com outras economias do mundo. E quando eu digo interações, eu falo de interações de bens e serviços e interações, né, financeiras ou monetárias, fluxos de moeda. Difícil pensar num mundo globalizado, né, da globalização, que esteja onde você ainda encontra economias fechadas. Existem graus de aberturas e graus né, de economia fechada ou aberta. Ou seja, umas economias são mais abertas do que as outras, e economia fechada, fechada mesmo, aquela que não interage com ninguém, nem a Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo até hoje, praticamente você pode dizer que ele tem uma economia fechada, uma vez que ela tem bastante interações, pelo menos com um país do mundo, no caso a China, tá? Enfim, a Venezuela hoje é uma economia relativamente fechada, mas mesmo ela exporta bastante petróleo para vários outros países. Então, cabe mais falar em graus de abertura, tá? E então, se a gente tem transações de comércio e de finanças internacionais, vamos falar então não em economia aberta ou fechada, mas sim em grau de abertura da economia. E uma medida do grau de abertura de uma economia, aliás, a definição, né, de grau de abertura é isso, é medir o quão aberta é a economia de um país. Para isso, a gente vai precisar de um índice de abertura. Por exemplo, o índice mais conhecido de abertura, de abertura de uma economia, como aberta é uma economia, é a soma da que a gente chama corrente de comércio. Corrente de comércio é a soma das exportações e as importações. Então, esse índice é a corrente de comércio dividida pelo PIB do país, tá certo? Se um país produz Y, e se ele exporta X e importa M, quanto maior a corrente de comércio, quanto maiores forem esses fluxos, tanto de exportação quanto de importação, maior vai ser o numerador dessa equação aqui, x mais m dividido por y, e quanto maior for o numerador, principalmente comparado com o PIB do país, vai dar aí o grau de abertura da economia. Então, x mais m sobre y é um indicador, um medidor de grau de abertura de países, né? E aí eu tenho um dado meio antigo, de 2006, mas que serve pelo menos para mostrar para vocês, fazer algumas comparações sobre essa lista de países aqui, que vai desde Taiwan, na primeira linha, até o Brasil, né? Países, economias pequenas, mas que têm um alto grau de abertura, países como Taiwan, Coreia do Sul, Alemanha, Chile, China, e aí, né, Noruega. O que acontece? Eu listei para vocês aqui nessas três colunas o PIB, as exportações e as importações de cada um desses países. No ano de 2006, calculei o índice, e aqui temos aí um dos países que em 2006 tinha maior grau de abertura, era Taiwan, onde a soma das exportações com as importações sobre o PIB, ou o grau de abertura, dava 0,8% ou 80%. Tá? Então, aqui é possível você ter números mais que 100%, e a gente já observou em outros momentos, o próprio Taiwan e Coreia, que são os topos da lista aqui, já tiveram um grau de abertura maior que 100%. Naquele momento, 2006, estava um pouquinho menos, estava em 80%, hoje pode ser que esteja até mais. Enfim, esses dados aqui vocês dispõem, acham os dados aqui facinho naquele banco de dados Comtrade que a gente usou lá no começo do curso. Então, você pega as exportações mais as importações, divide o PIB do país, dá o grau de abertura, se multiplicar por 100%, dá em percentual, né? Então, aí vamos ver, tá, que é exatamente o que eu fiz aqui, tá? Fiz isso. Então, Taiwan, 80%, Coreia, Alemanha, Chile. Note que os países são economias pequenas, países de PIB pequeno, de economia relativamente pequena, população. A Alemanha não é tão pequena assim, nem mesmo a Coreia, né, em termos de PIB. De qualquer modo, então, países com alto grau de abertura. Aí tem a China, o Chile, né, que é um país pequeno. Aí depois tem a China, que é um país continental, mas que exporta e importa bastante. Até porque, como a gente viu, as empresas chinesas fazem parte de várias cadeias globais de valor, por isso exportam bastante e importam em termos gerais, embora em valor agregado, talvez essas exportações aqui sejam pequenas. Mas, de qualquer modo,
né, usando as exportações tradicionais, a gente tem um grau de abertura alto aí da China. Aí temos outros países aí, como Rússia, França, Itália, são países selecionados dessa lista, vai diminuindo, e aí a gente tem aqui no topo na parte de baixo da tabela, países com economia mais fechada, relativamente mais fechada, cujo índice tem valores baixos. O Japão é aquele que talvez surpreenda vocês, né? O problema do Japão é que ele tem um PIB muito grande, ele produz muito, consome muito internamente. Então, por mais que ele exporte razoavelmente e importe bastante, né? Aqui nesses dois valores, né? Dado o PIB, ele ainda vai ter um grau de abertura de 26, ou seja, 30%. E aí tem Estados Unidos e Brasil, que são países também reconhecidamente com economias relativamente fechadas. Isso não quer dizer que eles não exportem. Olha os Estados Unidos, por exemplo, 1 trilhão de exportações e 1,8 trilhão de importações. Só que o problema é que o PIB dele é 13 trilhões, né? Ou era em 2006. Então, estamos falando aí de um PIB gigantesco, e quando você compara com o tamanho das exportações e importações, acaba sendo, né, esse dado aqui fica parecendo que é uma economia fechada, não é, mas o que é o que o grau de abertura dá, né? Essa medida de abertura. E o Brasil fica aí também com 21%, tá? Esses números já aumentaram bastante de 2006 para cá, tanto as Professor, exportações quanto as importações. Pois não. não sei se alguém está conseguindo ver, mas eu não estou conseguindo ver os slides. O senhor está compartilhando os slides com a gente? Pode ser que tenha dado um problema aqui, não tenha compartilhado. É verdade. Obrigado por ter avisado aí. Nada, imagina, obrigado. Tá, eu vou retornar aqui. Agora vocês provavelmente devem estar vendo. Agora estão Agora, vendo, né? agora tá aparecendo, valeu. Tá ótimo, valeu. Desculpe aí a confusão. Bom, eu já havia falado então de economias abertas e economias fechadas, e esse indicador X mais M sobre Y, medindo esse grau de abertura. Então, agora eu vou retomar aqui um pouquinho, mostrar de novo essa tabela, tá? Que tem uns países aqui listado, a lista dos países selecionados com 3 colunas aqui, onde você tem o PIB, as exportações e as importações. Então, você dividindo X mais M por Y, vezes 100%, vai dar esse grau de abertura aqui em percentual, tá? E como eu disse, a gente pode ter perfeitamente um número mais que 100%. Então, nesse sentido, temos países aqui no topo da lista, onde o grau de abertura é maior. Taiwan, Coreia do Sul, Alemanha, Chile, e mesmo a China, né, que é uma economia continental, mas como a gente já falou, ela exporta e importa bastante, tá? E aí, alguns países no meio da tabela e alguns aqui na parte de baixo. Para mim, o que surpreendeu foi o Japão. Eu achava que o Japão tinha um grau de abertura maior. Talvez ele já ter, no passado, talvez nos anos 70 ou 80, tivesse um grau de abertura um pouco maior. Mas realmente ele tem um PIB muito grande, né? 4,3 trilhões, e aí quando você pega a corrente de comércio e compara com o PIB, acaba dando um valor um pouco menor, né? E os Estados Unidos e o Brasil, a Índia também, são 3 países conhecidamente de economia relativamente fechada, tá? Não são economias fechadas como a da Coreia do Norte, né? Que praticamente não comercializa com pouquíssimos países, e o principal parceiro delas é a China, né? Mas, enfim, então é isso. Grau de abertura é um primeiro indicador importante que eu queria mostrar para vocês. Outra coisa interessante, isso aqui vocês não devem ver esse slide aqui, desde provavelmente introdução à economia, ou primeiro, segundo, terceiro semestre do curso, né? Que é o diagrama de fluxo circular. Essa parte de fora aqui é o diagrama do fluxo circular, onde a gente tem empresas e famílias, aí você tem os mercados de fatores da produção e os bens e serviços e os fluxos entre eles, tá? O que eu só coloquei aqui para vocês é que se você coloca uma economia aberta na jogada, você tem que fazer uma pequena adaptação e colocar o resto do mundo aqui, tá certo? Ou seja, os fluxos, eles também saem e entram nos países. Então, por exemplo, a gente vai ter exportações aqui e importações aqui.
Exportações são aqueles produtos que vazam para o exterior, que a gente produz aqui e vão para fora. E importações são aqueles produtos que as famílias compram, né, do resto do mundo. Esses dois fluxos azuis de cima aqui, que eu chamo de despesa e receita, são o pagamento das exportações e das importações. Então, aqui já temos uma parte, essa parte de cima, né, é vamos dizer, um remendo, remendar o diagrama de fluxo circular para uma economia aberta. E essa parte de baixo aqui, o que seria? São fluxos de fatores entre os países. Então, por exemplo, esse vermelhinho aqui seria um fluxo de imigração de trabalhadores que vêm trabalhar nas firmas, ou fluxo de capital, quando as firmas trazem capital de fora. Tá? Já esse outro aqui é o pagamento desses fluxos, tá certo? É o pagamento desses fluxos. E, finalmente, esse lado aqui, essa outra setinha vermelha, é a migração, tanto de capital quanto de trabalho, ou de recursos naturais, que saem de um país e vão para o resto do mundo, e aqui é o pagamento dessa migração, que se chama renda. Então, tem renda dos dois lados aqui. Enfim, é só para vocês relembrarem isso vocês provavelmente não devem ter visto. Devem ter visto isso, sim, a parte de fora, em micro 1, ou em introdução à economia. E essa parte do meio aqui é só para dar uma remendada no bom e velho diagrama de fluxo circular, tá? Mas, enfim, faz tempo que vocês certamente não veem isso daí, né? Bom, e aqui a gente entra, então, no primeiro tópico importante que eu queria mostrar para vocês. E vejam vocês que a contabilidade da renda nacional é aquele livro que registra, e aí está aí uma disciplina que vocês viram no segundo semestre, que é aquela disciplina de contabilidade social, ou macro zero, ou macro 1, não sei como que chamava, mas no segundo semestre, que media, né, todos os fluxos de renda, fluxos de contábeis de um país, né? Isso daqui, só que tem a parte da renda nacional, que é aquilo que é produzido e contribui para a renda do produto do país dentro das fronteiras do país. Só que tem um relacionamento com o exterior também, dessa parte dessa renda aqui. Parte dessa renda vem de fora para o país, e parte dessa renda sai do país e vai para fora, que é o balanço de pagamentos. E é isso que eu vou rever agora, tá? Aqui na disciplina Economia Internacional, na parte de finanças internacionais. Hoje nós vamos rever balanço de pagamentos. E é por isso que eu fiz esse desenho aqui, esse desenho do diagrama de fluxo circular, remendado, colocando o resto do mundo. Porque se você olhar o círculo de fora é a contabilidade nacional, tá? Então, essa renda que vocês estão vendo aqui, que é o pagamento dos fluxos, né? Esse pagamento aqui, ele é a contabilidade nacional, tá? Média contabilidade nacional. Já a contabilidade internacional, o balanço de pagamento, já são esses dois fluxos azuis aqui, tá certo? Ou seja, o que sai para o resto do mundo e o que vem do resto do mundo para cá. Então, é isso, mesmo por isso que eu mostrei para vocês a ideia de mostrar esses diagramas de fluxo circular mudado, modificado, para incluir o resto do mundo. Por quê? Porque antes a gente só via, e lá no segundo semestre vocês viram a contabilidade de renda nacional, tá? Agora, ou em macro 2, vocês viram que, na verdade, tem relação com o resto do mundo. E essa relação contábil com o resto do mundo é chamada de balanço de pagamentos, tá certo? Então, aí a gente vai ver as principais variáveis que entram num balanço de pagamento agora, para dar uma revisada. Primeiro tópico importante a ser revisto, de macro internacional ou finanças internacionais. Se do ponto de vista da renda nacional, essa equação aqui é a mais famosa ou mais conhecida por vocês, que PIB ou renda é a soma dos seus componentes
consumo, investimento, gastos de governo e exportações líquidas, onde exportações líquidas nada mais é do que X menos M, ou exportações menos importações, né? Já no balanço de pagamento, a gente vai registrar essa parte externa, não só as importações e as exportações, mas também outros fluxos ou outras trocas contábeis do país com o resto do mundo, tá? Então, o balanço de pagamentos é definido como registro das transações comerciais, comerciais não, transações econômicas entre os residentes de um país e o resto do mundo, todos os tipos de transações. E aí, a ideia é que nós temos dois conjuntos de dois grandes componentes, dois conjuntos de transações econômicas que um país transaciona ou troca com o restante do mundo. Dois componentes. Um deles é a conta corrente e o outro é a conta de capital e financeira, que na verdade são duas continhas. Tá? A conta corrente pode ser chamada também de transações correntes, e essas duas contas, que está em uma, conta de capital e conta financeira, são chamadas de transação de capital. Tá? Então, dois componentes. O primeiro componente, uma conta corrente, inclui fluxos de produto e renda, tá? De um país com o resto do mundo. Enquanto a conta de capital e a conta financeira inclui os fluxos financeiros de um país com o outro. Então, aqui tem uma diferença muito importante. Tá? Renda está junto com o produto, fluxos de produto. Daqui a pouco a gente vai entender direitinho o que eu quero dizer por renda. Então, fluxo de produto e renda está na conta corrente. Fluxo financeiro está na conta de capital e financeira. Por que não chama só conta de capital? É que houve uma, e agora chama conta de capital e financeira, é que houve uma reforma na análise dos balanços de pagamento entre os países, acho que foi no ano 2001, se eu não me engano, ou teve mais de uma reforma, acabaram implementando a última em 2001, e nessa mudança criaram, desse segundo componente, foi dividido em dois. O segundo componente que chamava conta capital, agora chama conta de capital e financeira, tá certo? Não importa a nomenclatura, o importante é que são ainda dois componentes. Um componente a gente mede fluxo de produto, fluxo de renda. No outro a gente mede os fluxos financeiros, tá? Então vai ficar bem claro agora o que eu quero dizer por fluxo de produto e fluxo de renda. Uma vez que agora eu vou detalhar esses dois componentes, tudo que vai dentro da conta corrente e tudo que vai dentro da conta de capital financeira. Então, vamos ver primeiro a conta corrente. A conta corrente vão quatro grandes subcontas, vamos dizer assim, ou quatro subcomponentes dentro desse componente aqui da conta corrente, tá? E aí, novamente, se vocês já viram isso mais em detalhe, algum detalhe em macro, eu peço desculpa, mas a ideia é dar uma revisada naquilo, uma vez que isso aqui, né, essa parte de finanças internacionais é importante para análise do comércio internacional também. Por isso que a gente está revendo aqui no fim. Ops. Então, vamos lá. Conta corrente, um dos dois componentes do balanço de pagamentos. A conta corrente tem quatro subcomponentes ou quatro componentes, tá? A balança comercial, a balança de serviços, a balança de rendas e as transferências unilaterais. Balança comercial é onde entra todas as exportações e todas as importações. Todas as exportações e todas as importações, mas de bens. As mesmas exportações e importações, só que de serviços, vão entrar na balança de serviços. Então, lembrando aquela distinção, bens e serviços. Bens são produtos tangíveis, serviços são produtos intangíveis, lembrando disso, né, de micro 1, ou de economia, introdução à economia, talvez, tá? Aqui só vai entrar bens na balança comercial. Então, tem o X, tem o M, só que de bens.
Esse é um detalhe. E o outro detalhe é que toda exportação, ela entra aqui como um valor positivo, entra como um mais, como um sinal positivo. Enquanto toda importação entra como um valor negativo, ou menos. Por quê? Porque a exportação, ela é uma saída do bem, só que lembrando que tem um fluxo financeiro na direção oposta, né? Que é o pagamento da exportação. Então, é como se entrasse pagamento para aquela exportação, por isso que a exportação é um sinal positivo na balança comercial. Já a importação é um sinal negativo ou diminui, né, o total daquela balança. Por quê? Porque é uma saída ou um vazamento de moeda. Tá? Por quê? Porque eu tenho que pagar aquela importação. Então, eu trouxe o perfume francês e paguei alguns dólares, e os dólares saem do país, por isso que ele diminui o balanço de pagamentos, tá? Então, lembrando sempre isso, exportação positivo, importação negativo, na balança de bens, que chama-se balança comercial. A outra balança é a balança de serviços, que é todas as exportações e as importações de serviços. Então, se vem um serviço, talvez um serviço de consultoria, uma empresa internacional vem aqui, faz um serviço e eu pago para eles, isso daí é uma importação de serviço, certo? Por quê? Porque eu estou recebendo o serviço e estou pagando, está saindo dinheiro para o exterior para pagar esse serviço. Já uma exportação é quando uma empresa brasileira de serviços vai até presta um serviço no exterior e recebe o pagamento depois, né, entra o pagamento da exportação daquele serviço. Tá certo? Bom, a gente vai ver, embora exista uma miríade enorme aí de serviços de vários tipos, tá certo? Os principais serviços, mas tem outros fora esses 4 que estão aqui, as principais categorias de serviços que entram na balança são os transportes, as viagens, os seguros e os transferências governamentais. Então, por exemplo, sei lá, um serviço de transporte, ou seja, um porto, né? Uma empresa nacional faz um serviço de transporte e ela recebe o pagamento. Esse pagamento entra aqui de maneira positiva na balança de serviço. É uma exportação de serviço de transporte. E se for uma importação de serviço de transporte? Aí vem o serviço e sai o dinheiro que é o pagamento. Então vai ser um valor negativo, tá? Então isso daí certamente vocês viram, mas só relembrando, viagens. Quando um brasileiro vai para fora, lá, visitar Roma, ou Tóquio, ou qualquer lugar no exterior, e o dinheiro sai junto com ele e é gasto lá fora, é uma importação de serviço de viagem. E uma exportação é quando vem um turista e passar o carnaval, um turista, sei lá, inglês, vem passar o carnaval no Rio de Janeiro ou em Santos aqui e gasta dinheiro aqui no Brasil, é uma exportação de serviço de viagem, sinal positivo. Mesma coisa, seguros governamentais, positivo, exportação, negativo, importação, beleza? Então tá. Balanço de rendas, agora sim vem aquele ponto que eu queria mencionar. Eu tinha dito para vocês que a conta corrente, que ainda estamos avaliando, essa conta corrente aqui, ela anota ou marca todos os fluxos positivos e negativos de entradas e saídas de produto e serviços, lembra? Então, produto e serviços estão aqui, produto e renda, né? Produto e renda. Produtos são bens ou serviços. Então, esses dois são produtos. E agora vem as rendas. Como assim renda? Renda é aquilo que eu recebo, né, dado ativos ou passivos financeiros que eu posso ter, e se eu receber ou enviar para o exterior, ela entra aqui, tá certo? Então, vamos supor, e não confunda com contas que vão aparecer na próxima conta, que é a conta financeira, coisas como investimento direto externo, investimento em carteira ou investimento em geral, ou, né, crédito bancário, vão entrar na conta financeira. Essas coisas são investimentos, eu já vou explicar já, mas a renda daqueles investimentos, a renda de tudo que eu investi, não entra na conta financeira, e sim
na conta corrente. Por quê? Porque ela é uma renda. Então, eu explico. Vamos supor que eu invisto R$ 1 milhão na Bolsa de Nova York. Isso é um investimento. Esse 1 milhão vai sair do país e vai sair nessa conta aqui, da conta financeira que eu vou explicar já já. Tá? Beleza. Aí eu investi esses 1 milhão. Comprei ações da Amazon, mais não sei o quê, e mais outra, e da Google, etc, etc. E aí, por conta desse investimento, eu ganhei R$ 50 mil. Esses R$ 50 mil é uma renda, não é o valor do investimento, e sim uma renda. Ou seja, é um ganho. Esses 50 mil vai entrar no na balança de rendas, tá? Aqui na conta corrente. Então, mesma coisa, empresa, isso aí é um fluxo de investimento na bolsa. Mas pensa numa empresa Vale. A Vale comprou uma empresa canadense de mineração. Aquele investimento que ela vai fazer vai sair nessa conta de investimento direto externo, que já já eu explico, e vai sair aqui. Só que, o que vai acontecer? Ela vai começar a produzir no Canadá. Produzir no Canadá e vai receber alguma renda daquilo, tá certo? Pagamentos de lucros, remessas de lucros, e aí esses remessas de lucro vai entrar na conta de rendas. Então, essa é a ideia da renda: salários, juros, lucros, dividendo, bonificação, né? Tudo, juros de dívida, tudo que são renda, não investimento, mas renda de coisas que estão no exterior ou que são gente do exterior que investe aqui e recebe renda, né, que sai da economia brasileira, são balanço de rendas. Outro exemplo, uma empresa espanhola, um banco aí, Santander, ele comprou o banco brasileiro aí, Banespa. Então, o Santander, quando comprou, fez um fluxo de investimento e entrou aqui, investimento direto externo. Já já a gente vai ver. Só que depois de alguns anos, o Santander começa a mandar lucro para o exterior, começa a mandar lucro para a matriz espanhola. Aí o que acontece? Remessa de lucros, saída, tá? Vai saindo dinheiro todo ano quando o Santander remete lucros para o exterior. Então, vai ser uma renda negativa do ponto de vista da economia brasileira e positiva do ponto de vista da economia espanhola. Tá? Então, a balança de rendas são rendas que você recebe de ativos e passivos que você tem aqui, eventualmente, né, passivos pagar e ativos receber. Então, esse tipo de renda, que é renda de salário, renda de juros, renda de lucro, renda de dividendo. Beleza? Então, ó, balança comercial e balança de serviços tem a ver com saldo positivo ou negativo de fluxo, pagamento de produto. Já o pagamento de renda entra aqui. E ainda sobrou um quarto componente, que é o seguinte, que é uma transferência unilateral. Então, transferência unilateral é o seguinte: tudo que entra e sai de pagamento sem contrapartida. Eu não preciso pagar, tá certo? Então, por exemplo, doação, tá? Sei lá, uma empresa dinamarquesa doa um dinheiro para uma ONG brasileira. É uma doação, é uma transferência unilateral, ela vem de um ponto para o outro, ela entra aqui na economia. Imigrantes brasileiros que estão trabalhando lá em Boston, eu não sei mais onde, Nova York, um monte de lugares no mundo. No Japão, tem um monte de imigrantes brasileiros. Quando ele manda dinheiro para as famílias, aqui no Brasil, são transferências unilaterais, tá? Então, são entradas de doações, remessa de imigrantes, etc, etc. E aqui também, positivo ou negativo, dependendo se o fluxo é positivo ou fluxo de entrada ou de saída, respectivamente, de, né, de dinheiro dada essa transferência unilateral. Tá bom? Pode acontecer, né, de brasileiros doarem dinheiro para, sei lá, uma ONG na África. Então, é uma transferência unilateral. Do ponto de vista do nosso balanço de pagamentos, é um fluxo negativo, um numerinho negativo que sai aqui. Tudo bem. Então, o ponto é que esse fluxo de conta corrente tem esses 4 grandes componentes, tá? A balança comercial, a balança de serviço, a balança de renda e a balança de transferências unilaterais. Já a conta financeira, ou conta financeira de capital, tem quatro coisinhas aqui. A conta financeira
A conta de capital eu dividi, separei da conta financeira aqui. A conta financeira, ela tem 4 coisas. Os investimentos diretos externos, ou ID, o bom e velho ID que vocês conhecem, fluxo de produção internacional. Tem os investimentos em carteira ou investimento em portfólio. Tem os outros tipos de investimentos e tem os derivativos financeiros. Tá? Investimento direto externo. Todo o fluxo financeiro para comprar um ativo, tá? Numa direção ou na outra, ativos de longo prazo, que faz com que a gente aumente a produção do país, né? Então, uma compra de um banco, uma compra de uma empresa, investimento direto, investimento para criar uma nova fábrica, é ID. Vocês já sabem isso, a gente viu isso nas aulas anteriores, tá? Tudo bem. Então, o investimento direto externo, aqui ele vai ser positivo ou negativo, dependendo se tiver uma entrada ou uma saída de ID. E esse ID, ele vai ter, ele é no balanço de pagamentos, é uma entrada e uma saída, no balanço de pagamentos daquele ano. Mas, ele, tipicamente, o ID tem repercussão no balanço de pagamento nos anos seguintes, através da conta de renda. Como que é isso? Então, vamos lá. Tá, ID, ano 2000, Banco Santander comprou o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, certo? Pagou, acho que R$ 1 bilhão, uma coisa assim. Tudo bem. Naquele ano de 2000, entrou 1 bilhão na conta do balanço de pagamentos do Brasil, na conta ID. Foi um fluxo positivo. Por quê? Porque o Banespa estava adquirindo um ativo, no caso, um banco, né? Entrou esse dinheiro, e aí, beleza, no BP, balanço de pagamentos de 2000, entrou R$ 1 bilhão. Tá ótimo. BP de 2001, agora já estamos aqui funcionando faz um ano no país, e no fim do ano, que chegou o que acontece? O Banco Santander resolveu mandar R$ 500 mil, converteu em euro, R$ 500 mil mandou para a Espanha. Agora esses R$ 500 mil não é na conta de ID, porque ninguém está adquirindo ativo. Pelo contrário, o que a gente está fazendo é enviando uma renda de um ativo que estava aqui no país. Então, vai ter uma saída de menos R$ 500 mil no balanço de rendas. Tá bom? E no ano seguinte, BP de 2002. No BP de 2002, de novo, Santander resolveu mandar mais R$ 500 mil convertido em euros para a Espanha. Então, não entra na conta de ID no BP de 2002, e sim, entra no balanço de rendas como menos 500 mil aqui, porque eu estou enviando uma renda para fora. Tá? Vamos lá. Outro exemplo, Vale, em 2006, adquiriu a Inco, International Nickel Corporation, que é uma empresa canadense de níquel. Beleza. Ela comprou e pagou, se agora, não lembro quanto. Mas vamos chutar também R$ 1 bilhão de reais. Então, eu estou falando do balanço de pagamentos brasileiro. O que vai acontecer na conta ID, naquele ano 2006? Vai ter um fluxo negativo de 1 bilhão aqui, menos 1 bilhão. Por quê? Porque esse 1 bilhão saiu do país e foi para o Canadá para adquirir o controle da empresa canadense. Então, do ponto de vista do BP do Brasil, no ano 2006, vai ter uma saída de R$ 1 bilhão aqui, menos 1 bi, na conta de ID. Beleza? Tá. Aí no ano seguinte, 2007, já estamos lá operando faz um ano, a Vale resolveu, Vale Inco, que é o novo nome da empresa lá no Canadá, Vale Inco, quero que vocês mandem daí para cá R$ 500 mil de remessa de lucro. Beleza. Tá. No BP de 2007, no ano seguinte, vai entrar R$ 500 mil aonde? Na conta de ID? Não, na conta de rendas, porque é a mesma coisa, é um ativo, né? E está entrando positivo aqui, porque é um ativo lá do exterior que eu tenho, que eu sou dono, e está recebendo essa renda aqui, mais 500 mil aqui. E a mesma coisa no BP de 2008, 2009, etc, etc.
Tá bom? Então, gente, na conta financeira são os investimentos que entram num ano específico. A renda daqueles investimentos não é contabilizada aqui. Ela é contabilizada aqui na conta corrente. Tá certo? Então, ID, beleza. O que mais? Investimento em carteira, investimento em portfólio, são compra de ativos financeiros de renda variável, tá? E de renda fixa, não aqueles ativos para aumentar a produção de um país. Então, não é ID. Investimento em carteira é fluxo de renda variável e de renda fixa. Então, compra de ações, compra de fundos de ações, títulos de renda fixa de um governo, título de renda fixa de uma empresa, é toda nessa conta de investimento em carteira. Novamente, sinais positivos significa que está entrando dinheiro, alguém está comprando algum ativo financeiro aqui. Saída ou fluxo negativo significa que nós, brasileiros, estamos adquirindo, em algum lugar do mundo, um ativo financeiro de renda fixa ou de renda variável. Tá bom? Ah, tá. Aí eu comprei um título de renda fixa lá nos Estados Unidos. Paguei 1 milhão. Naquele ano, teve menos 1 milhão nessa conta. Menos 1 milhão. Aí eu recebo no ano seguinte uma boa notícia, dizendo que eu tive um retorno de 100 mil reais desse investimento aí. Eu falo, então manda para cá, pelo amor de Deus. Onde que entra esses 100 mil reais? Não é aqui, e é aqui. Porque foi uma renda do investimento em portfólio que eu fiz. Então, no ano seguinte, entra mais 100 mil na balança de rendas. Tá bom? Então, precisa ficar bem claro a diferença entre renda e o investimento. Então, a renda é o retorno do investimento. E o investimento em si, a entrada e a saída é aqui na conta financeira. Beleza? Muito bem. Aí você vai ter também os outros tipos de investimento, que são fluxo de crédito bancário, que é o seguinte, as pessoas e as empresas emprestam de banco não só dentro do seu país, mas também no exterior. Então, por exemplo, a Vale pega emprestado um banco, Bank of America, lá americano, emprestado 1 milhão de reais, e se 1 milhão de reais vem aqui para o Brasil e entra aqui no fluxo de crédito bancário, tá? Então, para pagar amortização ou pagar empréstimo, né, ou entrada e saída do investimento, é nessa conta. E se essa conta tiver juros? Ou seja, eu tenho que pagar a amortização do empréstimo e mais um jurinho de 1%. Adivinha onde que vai? Acertou. No balanço de rendas. Exatamente. Aqui, ó. Juros. Lucros também, mas juros também vão na balança de rendas. Enquanto que o investimento em si, entrada e saída, ele vai aqui na conta financeira. E, finalmente, derivativos financeiros. Essa é uma conta nova. Lembra da reforma que eu falei no balanço de pagamentos? Essa reforma teve uma das mudanças nessa reforma foi entrar essa conta de derivativos financeiros, que, enfim, ainda que o valor dela, comparado com os outros três, seja pequeno, é cada vez maior. E os derivativos financeiros são aqueles ativos financeiros derivados de outros ativos. Então, por exemplo, eu posso comprar e vender, ganhar dinheiro com dólares, ou então com o mercado futuro de dólar, que a gente vai definir depois na aula de câmbio, tá? Que é assim, é um contrato, não é moeda, compra e venda de moeda direta, e sim um contrato. Um contrato para eu poder receber no futuro ou não, se eu não quiser, eu não preciso, mas um contrato para receber no futuro uma determinada quantidade de dólares a um preço fixo. Esse é um derivativo financeiro. E tem vários de outros tipos de derivativos, depois na aula de câmbio a gente vai falar mais sobre isso, mas só para vocês entenderem o que é um derivativo financeiro. É um ativo financeiro que deriva, né, de um outro. Então, o que acontece? É que o mercado, o contrato de dólar futuro deriva do mercado de dólar. Tá? Eu posso comprar ou vender dólar, mas eu posso comprar ou vender contrato de dólar futuro. Esse é o ponto. E esses derivados entram todos aqui,
tá certo? Então, isso aqui, alguns anos atrás, era pouquíssimo, mas hoje em dia está cada vez mais, esses fluxos de derivativos estão aumentando muito nos balanços de pagamentos. Bom, então lembra que eu falei da conta de capital? Onde foi parar a conta de capital? Espera aí, calma. Eram dois componentes, as transações correntes e a conta financeira e a conta de capital. Ah, a conta financeira a gente já falou. As conta corrente também. A conta corrente tem esses 4 componentes que a gente já falou. E a conta financeira tem esses 4 componentes que a gente acabou de falar. Nem faltou falar sobre uma conta de capital que vai junto com a conta financeira, mas aqui eu separei. Por que eu separei? Porque isso aqui também é uma novidade do novo balanço de pagamentos. Quer dizer, novo, já tem aí quase 20 anos, né? Mas é uma novidade na reforma do jeito dos países reportarem ou mostrarem os seus balanços de pagamentos. A conta de capital, ela vai basicamente 2 coisas que não estavam incluídas aí na conta financeira, mas que são importantes também, embora também, em termos de tamanho, na economia mundial, é relativamente pequena, mas tem que ser reportada, porque antigamente não era reportada, e agora, a partir de, pelo menos, de 2001, elas estão reportadas, sim, que são as transferências unilaterais de patrimônio e os bens não financeiros intangíveis. Então, vamos lá. Não confunda transferência unilateral de patrimônio com transferência unilateral. Aqui, esses transferências unilaterais eram aqueles pagamentos, aquelas doações de dinheiro, tá? E doações enfim, de remessa. Lembra disso? O brasileiro que mora em Boston e manda para a família, o brasileiro que mora no Japão, ou então a doação para ONGs, isso é o transferência unilaterais. Aqui a transferência de patrimônio. Então, vamos supor que a minha casa, na beira do Lago de Como, na Itália, eu transferi para alguma pessoa aqui no Brasil. Vendi ou comprei, tá? Ou doei, no caso, desculpe, vendi, comprei, não. Transferência unilateral, né? Foi doada, ou ela tem que entrar, patrimônio tem que entrar nessa conta de capital, e não na transferência unilateral, tá certo? Então, uma coisa é você doar dinheiro para uma ONG, outra coisa é você doar uma casa no Lago de Como, que fica na Itália. E essa casa vai entrar aqui, em transferências unilaterais de patrimônio, tá certo? Beleza. Além disso, o que mais que entra aqui? Uma outra coisa que tem aumentado cada vez mais, que são os bens não financeiros intangíveis, tá? Intangíveis são, como a gente sabe, não pode ser, não dá para tocar, né? E não, só que não financeiros, coisas como capital intelectual, propriedade intelectual, né? O valor disso, né, entra nesses bens não financeiros intangíveis, que também não era relacionado no balanço de pagamentos antigamente, e desde a reforma agora entra, tá certo? Então, essa conta 3, você só tem essas 2 coisinhas, ainda é um tamanho pequeno comparado com os outros, imagina, comparado com o fluxo de comércio internacional, com o fluxo de ID, isso aqui é relativamente pequeno ainda, mas foi agora incluído nessa nova reforma dos balanços de pagamentos, tá? Então, o 2 e o 3 é como se fosse uma conta só, é conta financeira e de capital, tá? Que eu separo assim, a conta financeira tem esses 4 componentes que a gente viu no slide anterior, e mais a conta de capital, que vão essas 2 coisinhas. Tá joia? De modo que nós vamos ter a conta corrente, ou transações correntes, a conta financeira, com os seus 4 grandes componentes, a conta de capital, essa pequenininha que eu acabei de mostrar para vocês, e é isso. Esses são 2 componentes. Bom, além disso, no balanço de pagamentos, tipicamente aparece uma contazinha aí é só pegar o relatório, por exemplo, no FMI, do balanço de pagamento dos países. Você vai ver lá, todo país tem uma conta chamada erros e omissões, que é o seguinte, putz, não está batendo aí
os números de fluxo deu 37 bilhões, só que está dando 36,8. Aí, o que eu faço? Para fechar o balanço, eu coloco 0,2 aqui em erros e omissões, de modo que somando esses números mais 0,2 vai dar os 38 bilhões que tinha que ter dado. Tá certo? É uma conta para erros e omissões, bem isso mesmo. Pode ser negativo ou positivo, tá? Então, sempre está lá os erros e omissões, enfim. Tá, muito bem. Aí, somando essas contas aqui, e aí os erros e omissões, ou seja, erros e omissões sempre é um número pequeno, não se preocupem com isso. Então, somando a conta corrente de um lado e a conta financeira e de capital do outro, esses dois componentões, olha o que pode acontecer. Eu posso ter um valor negativo num e um valor positivo na outra. Ou posso ter valor negativo nas duas ou valor positivo nas duas. Somando, eu vou ter o resultado do balanço de pagamento, que é a soma do 1 com o 2, 3, e mais esse 4 aqui, que é uma conta pequenininha, tá? Dos erros e omissões. Então, somando tudo isso, vai dar o resultado do balanço de pagamentos, que pode ser um número positivo ou um número negativo. Ou até zero, né? Se for igualzinho a soma disso com isso, positivos e negativos de zero, que é bem improvável, mas pode acontecer, né? Vai dar o resultado do balanço de pagamentos. Esse resultado vai ter que ser necessariamente igual à variação de reservas. Como assim? Acho que quando tiver um exemplo vai ficar mais claro. Mas o ponto é que a soma de tudo tem que dar zero. Certo? Por quê? Porque essa é a identidade fundamental do balanço de pagamentos. Ou seja, transações internacionais vai ter que ter 2 lançamentos no balanço de pagamentos. Que nem em contabilidade de empresa, tá? Que quando você compra uma máquina, tá? Você tem que ter 2 lançamentos lá no balanço, não é verdade? Se coloca ativos, adquirir uma máquina no valor de R$ 1.000. Beleza. Na conta financeira vai ter um débito de R$ 1.000, porque você perdeu, entre aspas, R$ 1.000 para pagar aquela máquina, não foi? Aqui é a mesma coisa, tá certo? Uma saída de R$ 1 bilhão do nosso balanço de pagamentos, indo para os Estados Unidos, implica num lançamento de R$ 1 bilhão positivo no BP dos Estados Unidos. Tá? E é isso que o FMI faz. Uma das coisas, ele emite, né, todo ano aí um relatório no fim do ano, na verdade, mês a mês, vai acompanhando, só que sempre sai no fim do ano, o relatório do balanço de pagamentos de todos os países. E o princípio fundamental é isso: sempre que tem um lançamento no BP de um país positivo, vai ter um lançamento negativo no BP de outro país e vice-versa, tá? Então, nesse sentido, a soma disso daqui, ela tem que bater se sai da conta de capital nossa para um país determinado e vai ter que entrar o mesmo valor na conta, em alguma conta de um outro país, tá certo? No caso do nosso país, o BP, que é o resultado do balanço de pagamentos, ele pode ser positivo ou negativo. Como assim? Volta aqui. Pensa que aqui entrou 1 bilhão, aqui 2, aqui não entrou nada, é zero, e não teve erro ou omissão. O que vai acontecer? 1 bilhão mais 1 bilhão vai dar 2 bilhões. Significa que 1 mais 1 positivo vai dar um balanço de pagamentos mais 2 bilhões. Ou seja, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, naquele país, entrou 2 bilhões vamos escolher uma moeda aí, dólar. 2 bilhões de dólares, tá? Que vai ser igual à variação das reservas. Opa, como assim? É porque como não tem, de acordo com o balanço de pagamento aí da FMI, não some dinheiro, né, sai de um país, vai para o outro, né? Então, se na conta corrente entrou 1 bilhão, na conta de capital financeiro entrou mais 1 bilhão ao longo do ano, o meu resultado vai ser 2 bilhões, no caso positivo,
E o que acontece com esses 2 bilhões? Ele vai ficar dentro do país. E ele vai ser armazenado em algum lugar. Onde, no caso? Nas reservas cambiais do país. Então, o Brasil vai ter um aumento de 2 bilhões das suas reservas cambiais, tá? Por quê? Porque ao longo daquele ano entrou 1 bilhão na conta corrente e um outro bilhão na conta de capital financeiro. Então, somando os dois, deu positivo e aumentou as minhas reservas cambiais em 2 bilhões, tá? Houve um aumento. Pode acontecer de ser um resultado negativo? Pode. Vamos dar um outro exemplo. Na conta corrente, aumentou em 1 bilhão. Só que na conta de capital e financeira saíram 2 bilhões. Então, mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Ou seja, negativo. Menos 1 bilhão. É o resultado do balanço de pagamentos. Nesse caso, houve uma diminuição das reservas cambiais. Ou seja, comparado 1º de janeiro com 31 de dezembro, saiu mais moeda do que entrou. Por quê? É outro papo, tá? Mas só do ponto de vista do balanço é assim, tá? Ou eu posso ter um aumento nas reservas ou uma diminuição nas reservas. Então, essa reserva funciona como uma piscina, ou no seguinte sentido, piscina de reservas, né? Então, vamos supor que o país hoje eu tenho lá 300 bilhões. Meio que nem o tio Patinhas naquele desenho, né? Que nadava na piscina de dinheiro que ele tinha. Então, é como se o BC tivesse uma grande piscina de dinheiro. Então, lá, 300 bilhões, tá? Para o presidente do Banco Central dar uma nadada lá de vez em quando, ou o presidente da República, a hora que eles quiserem dar uma nadada ali. Tá, 300 bilhões é a minha reserva. Aí passam-se 365 dias, um ano. 1º de janeiro, 31 de dezembro. Aí eu vou avaliar como que foi a conta corrente e a conta de capital, tá? Lembra que tinha 300 na piscina. Se a conta corrente deu um aumento de 1 bilhão e a conta de capital financeira deu um outro aumento de 1 bilhão, o que vai acontecer no final do ano? O resultado do BP vai ser mais 2, 1 mais 1 igual a 2, e aqueles 300 bilhões vão ter a companhia de mais novos 2 bilhões, né? A reserva aumentou de 300 para 302. Esse é o ponto. Então, as reservas cambiais funcionam como uma piscina de câmbio, né, que o país vai acumulando ou desacumulando ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a ideia do BP. O Banco Central é o responsável pela administração da moeda de um país, como vocês já sabem, mas não só isso. Ele também é responsável pela gestão do câmbio, tá certo? Ou seja, desse valor aí, dessa piscina que é utilizado enfim, usado aí como resultado do acúmulo ou desacúmulo do resultado final do balanço de pagamentos. Então, novamente, a piscina pode aumentar de 300 para 302, ou pode acontecer ao contrário, né? A gente pode perder nas contas 2 bilhões, e aí a nossa piscina diminuiu o nível de 300 para 298. Tá? De 300 para 298 não vai ser um problema para um país. O duro é quando a gente tem só, digamos, 5 bilhões na piscina e saem aí 3 bilhões. Aí fica só 2, né? Então o nível da piscina fica baixinha. E aí pode haver alguma crise internacional se meu nível de reservas oficiais for baixo demais, tá? Como já aconteceu conosco no passado. Nos anos 90 ali no FHC a gente teve um cortado que diminuiu aí graças a um empréstimo do FMI, deu uma segurada. Agora, o grande problema mesmo foi a Argentina, né, que em 2002 teve uma crise, né, terrível aí no seu balanço de pagamentos e os níveis de reserva oficial, de câmbio dela chegaram a níveis baixíssimos. Enfim, pode acontecer isso, tá? Mas o responsável pelo nível de reservas oficiais é o BC, tá? Então, uma empresa que queira exportar e importar, tudo bem que vai fazer as suas compras e vendas de câmbio, mas tem que ser sempre reportado ou mediado pelo Banco Central do país, tá certo? Essa piscina, o governo administra, o Banco Central administra essa piscina de câmbio, mas ele também pode, inclusive, usar essa piscina de câmbio para fazer intervenções no mercado de câmbio. Sei lá, o Brasil hoje opera com um mercado de câmbio
flutuante, não é? Então, o valor do real para as principais moedas, como o dólar, varia de acordo com a demanda e oferta por dólar. Tudo bem, até aí tudo bem. E vamos supor que custe, sei lá, um dólar custe R$ 4. Tá. Pela demanda e oferta, esse valor pode subir para 4,20, para 4,50, para 5, para 6, para 7, para 10, pode subir ilimitadamente, ou cair também ilimitadamente, né? Cair de 4 para 3, para 2. Se ao sabor dessa demanda e oferta, o Banco Central julgar que esse valor, por algum motivo, o valor que está do mercado, não está tão aceitável, ou por alguma distorção do mercado, o preço está alto demais entre aspas, ou baixo demais, entre aspas, ele pode fazer uma intervenção nesse mercado, usando essa piscina de câmbio que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, eu tenho 300 bilhões de dólares, o dólar está 4,50, pula para 4,80, querendo chegar no 5, eu falo, não, peraí, calma aí, eu acho que eu vou jogar alguns dólares nesse mercado. Então, pego alguma parte do câmbio que está na minha piscina e jogo no mercado de câmbio e a cotação, a oferta aumenta, o que acontece com a cotação? Né, o preço da moeda, no caso, cai, e aí a cotação do dólar câmbio cai de, sei lá, 4,80 cai para 4,50 ou para 4,20. Enfim, o ponto é que o Banco Central também pode fazer intervenções no mercado de câmbio usando o nível de reservas, tá? Se vale a pena fazer isso ou não, são outros 500. Ou quando vale a pena fazer isso, também são outros 500. Tá certo, gente? Então, agora eu vou mostrar para vocês, só como exemplo, meio rápido até, um balanço de pagamentos do Brasil. Eu tenho aqui os dados do balanço de 2002 a 2006 e tenho também deixa eu ver aqui, de 2007 a 2011. Então, vamos dar uma olhada aqui, 2006 são 3 slides e 2007 também. Vou dar uma olhada rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Primeiro, começando com a conta corrente. Lembra que a conta corrente tem 4 contas, né? Do jeito que está mostrado aqui, a renda está aqui, o balanço de serviços está aqui, o balanço comercial está aqui e as transferências unilaterais estão aqui. Então, pega um determinado ano, por exemplo, o ano de 2002 aqui. A gente exportou 60 e a gente importou 47. Então, por definição, como eu falei para vocês, importação é sempre negativo, né? Então, 60 menos 47 vai dar 13. Então, a conta comercial terminou como mais 13. Sempre nós estamos medindo em milhares, em milhões, em milhares de... Peraí. Se isso aqui é milhão, isso aqui é bilhão. Isso, estou medindo em milhões de reais. Ou melhor, milhões de dólares, perdão. Então, significa que nós tivemos 13 mil milhões, ou seja, 13 bilhões positivo na balança comercial no primeiro item da nossa conta. Já na balança de serviços, nós tivemos menos 23. Menos 23. Ou seja, os serviços, as entradas e a saída, lembra que o serviço tem 4 grandes contas, que a gente viu agora há pouco? Então, na soma, deu menos 23. Tá? Não é pouca coisa. Só 13 com 23 já dá menos 10, né? 13 positivo e menos 23 negativo, significa que, enfim, temos um déficit grande na conta de serviços. Aliás, no serviço, se vocês olharem bem, tem aí um valor negativo ao longo do tempo, que foi até aumentando, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Isso que eu quero dizer para vocês é que o Brasil, estruturalmente, tem déficit na balança de serviços. Ou seja, a gente importa mais serviços do que a gente vende serviços para o exterior, tá? E no balanço de renda? O balanço de renda aqui, nesse ano, ele deu menos 18, mas também foi aumentando para até menos 27. Tá? Ou seja, também negativo o balanço de renda. O que quer dizer isso? Significa que no frigir dos ovos, a gente mais envia renda para o exterior do que recebe renda de investimento no exterior. Até porque tem muitas empresas multinacionais que remetem lucro para o exterior.
E quanto mais e maior o número de empresas que investem, né, chega uma hora que o balanço de rendas fica desse jeito, negativo. Tá? Estou dizendo que isso nem é ruim nem é bom, mas que isso é uma característica do nosso balanço de rendas. E as transferências unilaterais? Unilateral, dá uma olhada comparado com os outros, compara 2,339 bi, compara 2,3 com menos 18, com menos 23 e com menos 13, é um valor pequeno, né? Então, as transferências unilaterais, e aqui ao longo do tempo, aqui também nunca passou de 4 bilhões, não é um valor tão grande assim. É positivo, ajuda no nosso BP, mas é um valor relativamente pequeno. Somando as quatro contas, nós tivemos menos 7 em 2002. Já nos anos seguintes, dá uma olhada aí, pessoal. A soma dos quatro, né, deu 4 bi positivo em 2003, aqui 11 bi, 13 bi, 13 bi. Ou seja, com exceção de 2002, nós nos anos seguintes nós tivemos um saldo positivo na balança, na conta corrente ou nas transações correntes, tá? Isso talvez vocês não vão lembrar aí, mas em 2002 teve uma eleição, teve a primeira eleição do Lula, teve enfim, um pouco de confusão política, medo aí de como seria uma gestão Lula, mas que depois dos 4 anos seguintes a gestão Lula aí não teve os medos que houveram na época de 2002 não se materializaram e a economia brasileira até entrou num período bom aí. 2003 para frente, aumenta bastante as nossas exportações de soja e de minério, como fica patente aqui, ó. Dá uma olhada. Exportação de bens passa de 60 para 13, de 13 para 96, para 118, para 137, tá? Então, teve um aumento grande nas nossas exportações para a China, tá? Então, isso daí explica, né, primeiro, ter virado positivo o saldo de conta corrente e de ter crescido ao longo do tempo, porque o Brasil cada vez mais exporta para a China, tá? E se vocês olharem isso aqui no ano 2007 até 2011, as exportações foram aumentando mais ainda, com exceção de... Não, simplesmente aumentou as exportações direto, né? Agora, nós tivemos uma queda na conta total da soma das quatro nos anos seguintes, principalmente por conta de déficits crescentes na balança de serviços e na balança de rendas. Tá certo? Então, aí, entre 2003 e 2006, a conta corrente era positiva, ela ficou negativa, infelizmente, no geral. Tá? Então, vamos voltar agora para o segundo componente da conta. Isso aqui é a conta corrente. Vamos ver agora a conta de capital e financeira esses dois próximos slides. A soma total está aqui em cima. Tá? Conta de capital e a conta financeira, a soma dos dois deu esses números aqui. A conta de capital, eu já falei para vocês que ela é pequenininha. Então, dá uma olhada nos números realmente, né? Aquele negócio lá dos bens e materiais intangíveis, né? Não financeiros, e a transferência unilateral de patrimônio é pouca coisa quando você compara 400 milhões, né? 869, que é dinheiro de pinga comparado com o restante aí dos valores da conta financeira. Que vocês lembram, a conta financeira era investimento direto externo, investimento de portfólio, outros investimentos e os derivativos, né? Então, vamos ver o ID, investimento direto externo. 14, 9, 8, 12 e menos 9. Percebe que teve um aumento interessante do ponto de vista do investimento, teve um fluxo interessante de 14 bilhões para 9, para 8 e para 12. Somente no ano de 2006 que foi negativo. E eu posso explicar também isso daqui. Investimento direto externo
ele é uma soma do que a gente recebe de investimento e descontando os investimentos que nós fazemos no exterior. No ano de 2006, você lembra daquele exemplo da compra da Vale, que comprou a Vale Inco? Pois bem, foi justo em 2006. Então, aqui, investimento brasileiro direto, são esses valores negativos, menos 2 bi, pouquíssimo aqui, 240 milhões, menos 9 bi, menos 2, agora olha aqui, pulou para menos 28. Então, aquele ano foi o ano que saiu o dinheiro da Vale, então por isso que a gente ficou com investimento direto externo total negativo no menos 9. Mas a gente recebeu essa conta aqui, investimento direto das empresas estrangeiras. Quanto que nós recebemos? 16 bi, 10 bi, 18, 15, 18, ano a ano. Então, os investimentos nesse período aí, que é a década do 2000, né? Nessa década de 2000, teve um fluxo constante de investimento direto externo. Investimento em carteira, aquele segundo ponto, lembra? Menos 5, mais 5, menos 4, mais, quase mais 5, e aqui mais 9, tá certo? Então, tiveram alguns anos que foram negativos aqui, mas no geral aí, teve, em geral, positivo, quer dizer que recebemos a Bolsa Brasileira e os investimentos de renda fixa foram até que bastante razoáveis, com exceção dos anos de 2003 e 2004, tá? Os derivativos, fluxo pequeníssimo, muito pequeno, tá? Erros e omissões, olha aí, por que tem que ter erros e omissões? Olha, menos 66 milhões, 793 milhões. Aqui teve um erro de omissão grande, né? 1,9 bi de omissão negativa. Essa que queria no meu bolso esse dinheiro aqui dessa omissão, né? Que é um valor até que bem grande, mas nos outros anos são valores pequenos. De modo que, somando tudo, tem o resultado do balanço aqui, que é essa última linha, tá? Antes de olhar essa última linha, deixa eu mostrar para vocês a conta de capital financeira depois de 2006, ou seja, 2007 para frente, 2007 até 2011. Vocês vão lembrar que houve uma crise violenta no segundo semestre de 2008, particularmente a partir de setembro, que foi a grande crise financeira devido à crise subprime nos Estados Unidos, Europa, bancos europeus, mas principalmente o mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Então, olha a conta capital financeira, né? Ela tinha ido de 8 para 16 no Brasil, depois aumentou para 89, e aí ela despenca para 30, e aí volta para 71, 99 bi, 112 bi. É muito dinheiro entrando, né? Então, com exceção desse ano aqui, que caiu, que foi só 30 bi, né? Que foi o ano que a economia mundial parou no segundo semestre, nós tivemos fluxos contínuos de capital financeiro, cada vez mais. E da onde que vem, para onde está indo esses valores? Bom, principalmente uma boa parte de investimento direto externo, olha aí, 27, 24, 36, 36, 67 bi. Isso quer dizer que estão tendo, durante esse período todo, um investimento direto no Brasil, líquido, né, investimento líquido, no Brasil bastante grande. Bastante grande. E os investimentos em carteiras na Bolsa? De 48 bi passa para 1, depois volta para 50, 53, 35. Ou seja, investimentos no mercado financeiro brasileiro, seja bolsa ou renda fixa, com exceção do ano que a economia do mundo quase parou, houve fluxos significativos, tá? E realmente, quando a nossa bolsa começa a subir bastante, né? Mas também títulos de governo, 48 bi, 50, 63 e 35, né? Ou seja, o nosso mercado financeiro recebeu bastante fluxo. Então, é tanto ID quanto o mercado financeiro, que somando vai dar isso aqui, dessa linha de cima que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha de cima, tá?
89, 29, 71, 99, 112, tá? E aí, descontando essas coisas pequenininhas, descontando erros e omissões, vai dar no final um resultado do balanço. E agora sim eu quero analisar com vocês o resultado do balanço. Mas vamos voltar para 2002. Resultado do balanço, 2002 até 2006. O que era mesmo o resultado do balanço? A soma das duas grandes contas. A soma da conta corrente com a conta de capital e financeiro. Se a soma dos dois deu positiva, o resultado do balanço vai ser positivo. Se der negativo, vai ser uma diminuição das reservas. Se for positivo, um aumento das reservas. Então, olha o que aconteceu. Com exceção de 2002, que ainda teve esse valor relativamente pequeno, de 300 milhões, olha como foi aumentando o resultado do balanço. 8 bi positivo, 2,2 bi, 4 bi, 30 bi em 2006, tá? Sempre positivo. Em 2007, 87 bi. E até no ano complicado para a economia mundial, o Brasil teve 2,3, ou seja, despencou, mas não ficou negativo, gente. Mesmo nesse ano, no fim do frigir dos ovos, 31 de dezembro, deu 3 bi aqui. E aí voltou à normalidade, entre aspas, depois 46 bi, 49, 58 bi. Dá para entender agora por que falam que o Brasil tem uma piscina aí de mais de 300 bilhões de dólares de reservas? É por causa dos resultados positivos seguidos no balanço de pagamento do Brasil ao longo dos anos 2000, que foi construído, como vocês viram, de alguns modos. O primeiro deles é que houve um aumento crescente das exportações, aumento tal maior do que o das importações. Esse é o primeiro ponto. Apesar do déficit na balança de serviços, a gente teve esses valores positivos. E, em segundo lugar, o investimento direto externo e investimento de portfólio na conta financeira fez com que houvesse um crescimento significativo também da conta capital e financeira. E somando as duas contas, deu esses valores cada vez maiores no resultado do balanço. Tá certo? Então, nos anos 2000, aí para terminar essa discussão, tivemos aí uma evolução favorável na década, desde 2002 até 2011, tivemos uma evolução muito favorável no resultado do balanço de pagamentos, né, que ajuda a explicar aí por que o Brasil tem ainda, né, uma reserva, um fluxo desculpe, uma piscina de reservas cambiais ainda bastante grande, que foi construída ao longo dessa década. Cabe lembrar também mais uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, mas nos anos 90, né, e nos anos 80, o Brasil passou por problema de inflação crônica muito grande, né, e que começou com uma crise no México em 1982, e foi a primeira vez que o nosso balanço de pagamentos teve aí uma sacudida, ficou a nossa piscina de câmbio ficou baixíssima. Depois, em 87, teve outra crise no Brasil, né, com a decretação da moratória, né, durante o plano lá do plano cruzado, logo no ano seguinte, teve uma decretação de moratória, e o Brasil parou de ter acesso aos fluxos do FMI, e inclusive dos bancos, né? E aí isso tudo gerou inflação, enfim, é uma discussão longa aqui macroeconômica que a gente teria, mas o que eu quero dizer para vocês é que só a partir de 94, com o plano real, né, a gente consegue resgatar a parte, né, da economia brasileira, tendo inflação menor, mas ainda com um balanço de pagamentos débil e fraco, que quase sucumbiu em 99 e 2002, por também dificuldades no balanço de pagamentos, e a nossa piscina era assim, baixinha, né? Mas ao longo dos anos 2000 foi se construindo essa reserva, grande piscina de
reservas internacionais devido aos resultados positivos na década de 2000 seguidos do nosso balanço de pagamento. Tá? Então, hoje, se a gente tem 300, é graças a esses valores que foram se acumulando aí. Tá? Enfim, é basicamente isso. E uma outra, isso aqui também cabe mostrar para vocês como a gente teve um fluxo de investimento direto externo bastante grande nos anos 2000, né? E as reservas internacionais, então, essa historinha que eu acabei de contar para vocês, que ela foi, a piscina ela foi de 2004, aqui só mostra 2004 a 2007, mês a mês, ou é trimestre a trimestre? Mês a mês. Né? E como foi acumulando a piscina graças aos resultados positivos no BP seguidos. Tá bom? Bom, e olha só, uma parte disso, e esse é o último slide por hoje, uma boa parte disso, o Brasil utilizou para, inclusive, pagar uma boa parte da dívida externa do país. Novamente, eu também precisaria ter uma longa discussão macroeconômica aqui, mas nos anos 80, o governo herdaram dos governos anteriores uma crise no balanço de pagamentos e um aumento crescente na dívida externa, que, com a moratória de 87, né, piorou bastante e se tornou bastante alta a dívida externa, né? E também aí com essa crise de 98, essa dívida externa era bastante alta. Uma parte dessas reservas cambiais que vocês viram, que foi acumulada ao longo do tempo, foi utilizada para diminuir a dívida externa, de modo que no final de 2007 era uma dívida bem menor do que antes, né? 70 bilhões, que não é praticamente nada comparado com 200, né? Enfim, também uma parte dessa piscina foi utilizada para isso, né? Muito bem, é isso. Então, o primeiro ponto que eu queria rever com vocês da macro, das finanças internacionais, é essa questão aí do balanço de pagamentos. Na semana que vem, então, a gente fala sobre mercado de câmbio, tá? Mercado de câmbio. E eu vou terminando por hoje aqui a nossa gravação.